hoje 10 de novembro de 2022, na presença dos vereadores Clarindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Miraildes Aparecida Silva, Reginaldo Machado da Costa, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva e William de Oliveira. Às 9h23, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a 44ª sessão ordinária da 8ª legislatura desta Casa de Leis. Convido o vereador Jorge Luiz para fazer a leitura bíblica. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Convido todos para fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos os presentes. Quero saudar os meus pares, senhores e senhoras, funcionários dessa casa, os assessores contábeis e jurídicos e o prestador de serviço. Sejam todos bem-vindos. Peço à secretária interina que faça a leitura da ata de sessão ordinária número 42, do dia 8 de novembro de 2022. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar, agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Cumprimentar a presidente dessa casa, irmã Tânia. Assim, cumprimentar a todos os vereadores com um forte abraço. A todos os funcionários dessa casa, todos os meios de comunicação, todos os funcionários legislativos, executivo. Um forte abraço para o meu pessoal do meu querido Girassol, Edilândia, Concalzinho e toda a zona rural. Todos tenham um excelente dia na paz de Jesus Cristo. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Concalzinho de Goiás. Ata número 42/2022, de 8 de novembro de 2022. 42ª sessão ordinária. A 8º dia do mês de novembro do ano de 2022, na Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Concalzinho de Goiás, Estado de Goiás, reunida em sua 42ª sessão ordinária da 8ª legislatura, no horário regimental de 9h26, a senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a 42ª sessão ordinária, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Clarindo da Silva Moreira, Cláudia Gomes de Souza, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Miraildes Aparecida da Silva, Reginaldo Machado da Costa, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva e William de Oliveira. E, em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Elcio Soares Bueno para fazer a leitura bíblica. Logo após a leitura na Bíblia, convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso.
Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou a secretária interina, vereadora Cláudia Gomes de Souza, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata 41/2022, de 7 de novembro de 2022, na 41ª sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Para a ordem do dia, primeira votação do projeto de lei número 026/2022, de 29 de agosto de 2022, que dispõe sobre a alteração da lei número 800, de 13 de outubro de 2021, Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a construção de praça com academia ao ar livre no bairro Sapolândia, distrito de Girassol, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022, para a construção de praças com academia ao ar livre no setor Jurubeba, distrito de Girassol, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, Política Pública de Inclusão da Mulher, de autoria da vereadora Cláudia Gomes de Souza. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a reestruturação da Praça Moda e Viola do distrito de Edilândia, de autoria do vereador Elcio Soares Bueno. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022, para a recuperação e reflorestamento de áreas degradadas, de autoria do vereador Elcio Soares Bueno. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022, para a construção da unidade escolar no bairro Votorantim, Cidade de Deus, de autoria do vereador Elcio Soares Bueno. A proposta foi discutida, votada e aprovada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a construção de quadra poliesportivo no bairro Itamar 1, distrito de Girassol, de autoria do vereador Francisco Pereira Madureira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022, para a construção de quadra de areia, distrito de Edilândia, de autoria do vereador Francisco Pereira Madureira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022, para a construção de academia ao ar livre, no bairro Itamar 1, distrito de Girassol, de autoria do vereador Francisco Pereira Madureira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a construção de ciclovia no bairro Votorantim, Cidade de Deus, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022, para revitalização e manutenção de calçadas da sede do município, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022, para construção e instalação de casas de convivência e apoio ao idoso na sede do município, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a construção de auditório público na sede do município, de autoria da vereadora Miraídes Aparecida da Silva. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a construção de quadra poliesportiva no bairro Votorantim, Cidade de Deus, de autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022, para a construção de academia ao ar livre, no bairro Votorantim, Cidade de Deus,
de autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022, de autoria para a construção de praça no bairro Setor Oeste, de autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 004/2022, para a construção de horta comunitária na sede do município, de autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. A presidente registrou a ausência do vereador Elcio Soares Bueno durante a discussão das emendas. Em vista do compromisso do vereador, nenhuma emenda a ser apresentada. O projeto foi colocado em discussão e em votação nominal. Pela ordem dos vereadores, Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudio Gomes de Souza votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável, Miraídes Aparecida da Silva votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Reginaldo Machado da Costa votou favorável, Robson Castro da Silva votou favorável, Aldeir Rodrigues da Silva votou favorável, William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua primeira votação, com 9 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto sofrerá a segunda votação na sessão seguinte. Primeira votação do projeto de lei número 027/2022, de 29 de agosto de 2022, que estima receita e fixa despesas do município de Cocalzinho de Goiás para o exercício financeiro de 2023 e de outras providências. De autoria do Poder Executivo. Após a leitura dos pareceres, a presidente consultou o plenário, conforme o artigo número 96 do Regimento Interno, sobre paralisação de 15 minutos. Os vereadores aprovaram a pausa por unanimidade. Após o retorno, seguiu-se os trabalhos conforme pauta proposta de emenda aditiva número 001/2022, para destinação de recurso orçamentário para a construção de praça com academia ao ar livre no bairro Sapolândia, distrito de Girassol, anulando o recurso de dotação para a construção de praças públicas de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta aditiva número 002/2022, para a destinação de recurso orçamentário para a construção de praças de academia ao ar livre no bairro Setor Jurubeba, do distrito de Girassol, anulando recursos de dotação para a construção de praças públicas de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a destinação de recurso orçamentário para a programação de inclusão da mulher, anulando recurso de dotação para a manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, de autoria da vereadora Cláudia Gomes de Souza. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a destinação de recursos orçamentários para a reestruturação da Praça Moda de Viola de Distrito de Edilândia, anulando recurso de dotação para a construção de praças públicas de autoria do vereador Elcio Soares Bueno. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022, para a destinação de recursos orçamentários para a recuperação de reflorestamento de áreas degradadas, anulando recursos de dotação para a programação de contenção em erosões, de autoria do vereador Elcio Soares Bueno. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022, de destinação de recurso orçamentário para a construção de unidade escolar no bairro Votorantim, Cidade de Deus, anulando recurso de dotação para manutenção pré-escolar. Autoria do vereador Elcio Soares Bueno. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022, para a destinação de recurso orçamentário para a construção de quadra poliesportiva no bairro Itamaú, distrito de Girassol, anulado recurso de dotação para a construção de campos gramados de futebol, de autoria do vereador Francisco Pereira Madureira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022, para a destinação de recursos orçamentários para a construção de quadra de areia, distrito de Edilândia,
Anulado de recurso de dotação para construção de campos gramados de futebol, de autoria do vereador Francisco Pereira Madureira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022 para destinação de recurso orçamentário para a construção de academia ao ar livre, no bairro Itamar 1, distrito de Girassol. Anulado de recursos de dotação para a construção de campos de futebol, de autoria do vereador Francisco Pereira Madureira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022 para a destinação de recurso orçamentário para a construção de ciclovia no bairro Votorantim, Cidade de Deus. Anulado de recurso de dotação para a construção de campo de futebol, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022 de distinção de recursos para orçamentário para revitalização e manutenção de calçadão da sede do município. Anulado de recurso de dotação para a construção do campo de dotação da sede do município. Anulado de recurso de dotação para construção do campo de futebol. Autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022 para a destinação de recurso orçamentário para a construção de instalação de casa de convivência de apoio ao idoso, na sede do município. Anulado de recurso de dotação para manutenção do programa de assistência social ao idoso, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001 para a destinação de recurso orçamentário para a construção de auditório público na sede do município. Anulado de recurso de dotação para a construção de praças públicas, de autoria da vereadora Miraídes Aparecida da Silva. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 001/2022. De aprovação por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 010/2022 para a destinação de recurso orçamentário para a construção de quadra poliesportivo no bairro Votorantim, Cidade de Deus. Anulado de recurso de dotação para a construção de campo de futebol. Autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 002/2022 para a destinação de recurso orçamentário para a construção de academia ao ar livre, no bairro Votorantim, Cidade de Deus. Anulado de recurso de dotação para a construção de campo de futebol, de autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 003/2022 para a destinação de recurso orçamentário para a construção de praça no bairro Setor Oeste. Anulado de recurso de dotação para a construção de praças públicas, de autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Proposta de emenda aditiva número 004/2022 para a destinação de recurso orçamentário para a construção de horta comunitária na sede do município. Anulado de recurso de dotação para a manutenção da Superintendência de Agropecuária, de autoria do vereador William de Oliveira. A proposta foi discutida, votada nominalmente e aprovada por unanimidade. Nenhuma emenda a ser apresentada, o projeto foi colocado em discussão e em votação nominalmente. Pela ordem do dia, os vereadores Clarine da Silva Moreira votou favorável, Cláudia Gomes de Souza votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável, Miraídes Aparecida da Silva votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Reginaldo Machado da Costa votou favorável, Robson Castro da Silva votou favorável, Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável, William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua primeira votação, com 9 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto sofrerá a segunda votação na sessão seguinte. Para o grande expediente, não houve inscritos. Nada mais para discutir. Com as bênçãos de Deus, às 13h35, a senhora presidente encerrou a sessão, convocando todos os presentes para a sessão do dia 8 de novembro de 2022, no horário regimental de 9 horas. E para constar-se, lavrou-se ata presente, após lida e aprovada, foi assinada por todos os vereadores presentes.
E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaracacauzinho.go.gov.br, link TV Câmara, canal YouTube, canal Facebook. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. Vereador que for contra se manifesta. Votar permaneça como se encontre. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Peço à secretária interina que faça a leitura da ata de sessão ordinária de número 43, do dia 9 de novembro de 2022. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás. Ata número 43/2022. De 9 de novembro de 2022. 43ª sessão ordinária. Ao ano dia do mês de novembro do ano 2022, na Câmara Municipal, com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cacauzinho de Goiás, Estado de Goiás, reunida em sua 43ª sessão ordinária da 8ª legislatura, no horário regimental de 9 horas e 15 minutos, a senhora presidente, com as bênçãos de Deus, declarou aberta a 43ª sessão ordinária, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Clarindo da Silva Moreira, Cláudio Gomes de Souza, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Miraíza Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva, Aldeir Rodrigues da Silva e William de Oliveira. Ausência dos vereadores Elcio Soares Bueno e Reginaldo Machado da Costa. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Francisco Pereira Madureira para fazer a leitura da Bíblia. Logo após a leitura da Bíblia, convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou a secretária interina, vereadora Cláudia Gomes de Souza, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura do ofício número 327/2022, de autoria do secretário de Assistência Social, que convida os vereadores para o evento do Grupo Geração de Ouro. Discussão e votação da indicação número 007/2022, de autoria da vereadora Cláudia Gomes de Souza, que indica ao prefeito municipal que cobre e tome providências junto a Saneago para que seja executado o contrato entre a empresa e o município. A indicação foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Leitura da indicação número 010/2022, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira, que indica ao prefeito municipal a construção de paradas do distrito de Girassol. A presidente informou que a indicação será discutida e votada na sessão seguinte. Leitura da indicação número 011/2022, de autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira, que indica ao prefeito municipal a inclusão de festividades no calendário festivo do município, conforme específica. A presidente informou que a indicação será discutida e votada na sessão seguinte. Para a ordem do dia da segunda votação do projeto de lei número 026/2022, de 29 de agosto de 2022, que dispõe sobre a alteração da lei número 0800, de 13 de outubro de 2021. Plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025 e de outras providências. De autoria do Poder Executivo. O projeto foi discutido e colocado em discussão e em votação nominal. Pela ordem, os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável. Cláudio Gomes de Souza votou favorável. Jorge Luiz Alves Fontes votou favorável. Miraíza Aparecida da Silva votou favorável. Francisco Pereira Madureira votou favorável. Robson Castro da Silva votou favorável. Aldeir Rodrigues da Silva votou favorável. William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua segunda votação com 8 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto será despachado para a Secretaria-Geral para as devidas providências. Segunda votação do projeto de lei número 027/2022, de 29 de agosto de 2022, que estima receita e fixa despesas do município de Cacauzinho de Goiás para o exercício financeiro de 2023 e de outras providências. De autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em sua discussão e em votação nominal. Pela ordem dos vereadores, Clarindo da Silva Moreira votou favorável. Cláudio Gomes de Souza votou favorável. Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável. Miraíza Aparecida da Silva votou favorável. Francisco Pereira Madureira votou favorável. Robson Castro da Silva votou favorável. Aldeir Rodrigues da Silva votou favorável. William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua segunda votação com 8 votos favoráveis.
A presidente informou que o projeto será despachado para a Secretaria-Geral, para as devidas providências. Primeira votação do projeto de lei complementar número 006/2022, de 5 de setembro de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 049, de 17 de novembro de 2017, e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e em votação nominal. Pela ordem, os vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudio Gomes de Souza votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável, Miraísa Aparecida da Silva votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Robson Castro da Silva votou favorável, Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável e o William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua primeira votação com 8 votos favoráveis. A presidente informou que o projeto sofrerá a segunda votação na sessão seguinte. Primeira votação do projeto de lei número 030/2022, de 9 de setembro de 2022, que dispõe sobre o regime das concessões e permissões de serviços públicos municipais e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. O projeto foi colocado em discussão e em votação nominal. Pela ordem dos vereadores Clarindo da Silva Moreira votou favorável, Cláudio Gomes de Souza votou favorável, Jorge Luiz Alves de Fontes votou favorável, Miraísa Aparecida da Silva votou favorável, Francisco Pereira Madureira votou favorável, Robson Castro da Silva votou favorável, Valdeir Rodrigues da Silva votou favorável e o William de Oliveira votou favorável. A presidente declarou que o referido projeto foi aprovado em sua primeira votação com 8 votos favoráveis. Leitura do projeto número 033/2022, de 31 de outubro de 2022, que dispõe sobre a instituição de programa de IPTU verde e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. A presidente informou que, após a solicitação realizada pelo líder do governo, chegou até o Poder Legislativo a substituição das páginas, corrigindo os referido projeto. A presidente informou que o projeto sofrerá despacho das comissões permanentes, assessoria jurídica e contábil. Para o grande expediente não houve escrito. Nada mais para discutir, com as bênçãos de Deus, às 10h08, a senhora presidente encerrou a sessão, convocando a todos os presentes para a sessão do dia 8 de novembro de 2022, no horário regimental de 9h. E para constar, lavou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaracocalzinho.go.gov.br, link TV Câmara, canal YouTube e canal Facebook. Eu quero agradecer a presença do Arnaldo Alves. Sinta vontade nesta Casa de Leis. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Peço à secretária interina que faça a leitura da indicação de número 010/2022, da autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira e os demais vereadores para discussão e votação. Estado de Goiás, Câmara Municipal Chocalzinho de Goiás. Indicação número 010/2022, Clarindo da Silva Moreira. Chocalzinho de Goiás, 7 de novembro de 2022. Indica ao prefeito municipal a construção de paradas do distrito de Girassol. Com a palavra, o autor da indicação, vereador Clarindo Moreira Silva. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui primeiramente a Deus por nos oportunizar mais um dia de trabalho. Agradecer a todos os meios de comunicação. Agradecer meus pares aqui da casa. Agradecer a todos os funcionários da Câmara Legislativa, funcionários do município. Muito obrigado por estarmos aqui mais um dia de trabalho. Então, presidente, essa indicação de autoria minha, do vereador Clarindo, é de suma importância que possamos, junto com o prefeito, a gente encaminhar para ele essa indicação, a gente vê a necessidade de paradas ali no distrito de Girassol, onde as pessoas saem no decorrer de 4 horas da manhã, retornando para suas casas
às 17, às 20 horas, que sai para Brasília para trabalhar, e aí pega um período chuvoso, de sol. Então, a gente achamos essa necessidade, peço ao prefeito Alessandro que possa, junto com a sua equipe, né, fazer um estudo de uma maneira que nós possamos contemplar o pedido, o anseio dessa população. Sabemos que não é fácil, tem que ter um estudo, tem que ver uma forma que possa ser pleiteada essas obras no Distrito de Girassol. Conto com meus pares. Obrigado. A indicação está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. O vereador que for contra se manifesta. Favorável permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a indicação número 010/2022, da autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira. Peço à secretária interina que faça a leitura da indicação de número 011/2022, da autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira e os demais vereadores para discussão e votação. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás. Indicação número 011/2022. Clarindo da Silva Moreira. Chocalzinho de Goiás, 7 de novembro de 2022. Indica ao prefeito municipal a inclusão de festividades no calendário festivo do município, conforme específica. Com a palavra, o autor da indicação, vereador Clarindo da Silva Moreira. Essa indicação aí, pedindo aí para o que o prefeito, o executivo, no texto aí, esse calendário dessa festa de festividade é ali na região da Baixa do Rio Verde, a festa conhecida como Festa de São Sebastião. Ela acontece todos os anos, no mês de julho, do dia 15 até o dia 20. 3 dias de festa, mais de quase 90 anos que acontece essa festa lá. Então eu acho que é muito importante para que possamos, o prefeito, fazer um estudo e a gente colocar essa festa também com a festa das festividades do município. Aí eu estendo também, logo vizinho, mês de junho, temos a outra festa que acontece ali na região da Bucaina, é uma festa do Divino Espírito Santo. Então que o prefeito faça um estudo, junto com o pessoal da cultura, né, para que nós possamos englobar esses projetos de festividade da Baixa do Rio Verde, da festa da Bucaina, para que possamos direcionar recursos para ajudar aquele pessoal que vai ali todos os anos, que é a tradição de festejar ali a festa de São Sebastião e do Divino Espírito Santo. Sabemos que o prefeito, todos os prefeitos sempre direcionam algumas ajudas, alguma extensão básica lá para a festa, mas que a gente possamos incluir nesse projeto, ficaria melhor para nós destinar recursos para estar ajudando aqueles festeiros ali que tanto espera melhoria das festas. Obrigado. A indicação está em discussão. O vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos à votação. O vereador que for contra, manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a indicação de número 011/2022, da autoria do vereador Clarindo da Silva Moreira. Peço à secretária interina que faça a leitura da indicação de número 001/2022, da autoria do vereador Valdeir Rodrigues da Silva e os demais vereadores. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás. Indicação número 001/2022. Valdeir Rodrigues da Silva. Chocalzinho de Goiás. 13 de maio de 2022. Indica ao prefeito municipal a criação de viveiro municipal na sede do município. Senhora Presidente, o vereador que esse subscreve, nos termos dos artigos 66 e inciso 2º do Regimento Interno desse caso de leis, vem perante Vossa Excelência propor a presente indicação, para que um mês depois de submetida à apreciação do plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo para que tome as devidas providências. Justificativa. A cada momento, as questões ambientais vêm se tornando cada vez mais evidentes. Os impactos dos desmatamentos e degradações ambientais têm dificultado a vida do homem.
onde sentimos no clima, notadamente os efeitos das ações humanas. Incentivar projetos e viabilizar meios para que os efeitos ambientais tornem-se minimizados. E restauração do meio ambiente é um papel fundamental no desenvolvimento de um mundo sustentável, a partir do poder público de seus munícipes. Portanto, a fim de promover o reflorestamento, mantenha-se de árvores verdes, solicitamos a criação de viveiro municipal na sede do município com especialistas de cuidados de mudas, para que possam ser distribuídas à sociedade e execução de serviços de reflorestamento de todo o município de Cacauzinho de Goiás. Sala dos vereadores da Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás. Vereador Valdeir Rodrigues da Silva e dos demais vereadores. Peço à secretária interina que faça a leitura da indicação de número 005/2022, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes e os demais vereadores. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás. Indicação número 005/2022. Jorge Luiz Alves de Fontes, PTB, Cacauzinho de Goiás, 9 de novembro de 2022. Indica ao prefeito municipal a colocação de container para atender a região das Lajes. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos do artigo 66, inciso 2º do Regimento Interno desse caso de leis, vem perante Vossa Excelência propor a presente indicação, para que o mesmo, depois de submetido à apreciação do plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo para que tome as devidas providências. Justificativa. Tendo em vista a quantidade de moradores da região rural das Lajes, a ampliação dos setores de chácaras, os riscos ambientais tornam-se evidentes, uma vez que os moradores não possuem estrutura adequada e coleta regular dos resíduos domésticos e rurais, onde o Poder Executivo necessita de viabilizar não só a coleta, mas o descarte e armazenamento adequado. Em vistorias pela região supracitada, notadamente vemos descarte irregular de lixo. E para sanar esse problema, um container seria a solução viável. Com coleta regular neste, assim a população contará com um local adequado para descarte do lixo. Sendo assim, solicita a colocação de container coletor de lixo na região das Lajes. E sugiro uns seguintes locais, em frente à antiga Escola Lajes, cruzamento da rodovia BR-414 com a BR-251. Sala dos vereadores da Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, aos 9 dias do mês de novembro de 2022. Jorge Luiz Alves de Fontes, vereador do PTB e os demais vereadores. Peço à secretária interina que faça a leitura da indicação de número 008/2022, da sua autoria e os demais vereadores. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, indicação número 008/2022. Cláudio Gomes de Souza, indicação de Cacauzinho de Goiás, 4 de novembro de 2022. Indica ao prefeito municipal a construção de coretos nas praças da sede do município do distrito de Edilândia e Girassol. Senhora presidente, a vereadora que subscreve nos termos do artigo 66, inciso 2º do Regimento Interno desse caso de leis, vem perante Vossa Excelência propor presente indicação, para o mesmo que, depois de submetida à apreciação do plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo para que tome as devidas providências. Justificativa. Incentivar a cultura, a socialização entre os moradores, bem como proporcionar pontos de encontro, de apresentações cívico-culturais e fundamental para um município, que enaltece as belezas do seu povo, em especial os talentos artísticos que nosso município possui. Deste modo, indicamos ao prefeito municipal a construção de coretos nas praças públicas do município, sede de Cacauzinho, distrito de Edilândia e Girassol, para que, além de apresentações, possam ser utilizadas como ponto de conversas, diálogos, reuniões, bem como embelezar nosso município, além de poder ser utilizado para eventos sociais, públicos, apresentações festivas e demais necessidades. Sala dos vereadores da Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, aos 4 dias do mês de novembro de 2022, 4 de 11 de 2022. Cláudio Gomes de Souza e os demais vereadores. As indicações da autoria de vereadora Cláudia Gomes de Souza, Jorge Luiz Alves de Fonte e Valdeir Rodrigues da Silva serão discutidas e votadas na sessão seguinte. Peço à secretária interina que faça a leitura da emenda de projeto de lei complementar número 006/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua segunda discussão e votação.
Dispõe sobre a modificação da Lei Complementar número 049, de 17 de novembro de 2017 e de outras providências. Passamos para a discussão do projeto de lei complementar número 006/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei complementar número 006/2022. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Favorável, senhora presidente. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador William? Declaro aprovado o projeto de lei complementar de número 006/2022 com 10 votos favoráveis. O projeto de lei complementar de número 006/2022 será despachado para a Secretaria-Geral para os devidos providências. Peço à secretária interina que faça a leitura da emenda de projeto de lei número 030/2022, da autoria do Poder Executivo para a sua segunda discussão e votação. Dispõe sobre o regime das concessões e permissões de serviços públicos municipais e de outras providências. Passamos para a segunda discussão do projeto de lei número 030/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei número 030/2022. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Favorável, senhora presidente. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador William? Declaro aprovado o projeto de lei número 030/2022 com 10 votos favoráveis. O projeto de lei de número 030/2022 será despachado para a Secretaria-Geral para devido providência. Quero agradecer a presença da nossa querida irmã Sueli. Seja bem-vinda nessa Casa de Leis. Peço à secretária interina que faça a leitura da emenda justificativa do projeto de lei número 034/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação. Prefeitura Municipal de Chacauzinho de Goiás. Poder Executivo. Número 216/2022. Chacauzinho de Goiás, 27 de outubro de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás. Assunto: encaminha o projeto de lei número 034/2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo encaminhar a essa respeitável Casa de Leis o projeto de lei número 034/2022, que dispõe sobre alteração do nome de loteamentos específicos e de outras providências, para ser apreciado pelos novos edis, conforme justificativa anexada. Certa aprovação do referido projeto, desde já agradeço e levo votos de distinta consideração. Atenciosamente, Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Justificativa. O projeto de lei que ora envia a apreciação do Poder Legislativo dispõe sobre a alteração das nomenclaturas dos loteamentos denominados Chacauzinho, setor oeste, cidade dos Pirineus e condomínio Chácara das Montanhas. A modificação do nome do loteamento se mostra necessária em virtude do cadastro da Superintendência da Receita Municipal. Está divergente das informações do cartório imobiliário. Razão pela qual há negativa do tabelião titular de praticar
atos no loteamento denominado de Cidade Jardins, pois não existe no acervo daquele cartório. Porém, é sabido de que, diante do contexto histórico dessa cidade, o loteamento não encontrado corresponde ao bairro denominado loteamento Cacauzinho, que teve em seu nome alterado para a emancipação da cidade, conforme apontado no ofício número 37/2022 da Superintendência da Receita Municipal. Quanto à modificação da nomenclatura do loteamento atualmente denominado Setor Oeste Cidade dos Pirineus, observa-se que o termo da Cidade dos Pirineus não é necessário. Há de se levar em consideração que existe registro do cartório do registro de imóvel, o bairro denominado Cidade dos Pirineus. Por vezes, a junção dessas nomenclaturas vem causando erros em diversos processos administrativos internos, tais como desmembramento, remembramentos, alvarás de construção e habites. Portanto, não parece fazer sentido manter o nome de dois loteamentos distintos em um só. Por fim, o loteamento atualmente denominado Condomínio Chácara das Montanhas é conhecido pelos munícipes como Setor Jurubeba. Inclusive, nota-se em algumas publicações nas redes sociais da Administração Pública Municipal a informação Setor Jurubeba. Portanto, mostra-se pertinente a alteração de nomenclatura do referido loteamento, junto ao Cadastro Imobiliário Municipal. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a essa egrega Casa Legislativa e solicitamos a novos edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada, e obtendo deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 034/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás, ofício número 216/2022. Interessado, Poder Legislativo, parecer jurídico 043/2022. Primeiro relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere ao disposto no ofício número 216/2022. Desta feita, passa-se a apreciação. Parecer quanto à iniciativa. Considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, é válido dizer que este deve ser avaliado tal como as regularidades no âmbito municipal. Merece ser aplicadas respeitosamente os dispositivos legais. Portanto, quanto à iniciativa, esse está calçado de validade, pois seguiu os dispositivos legais. Quanto à legalidade, conforme apresentado anteriormente sobre a iniciativa, está amparado na lei. Observa-se que o ofício número 216/2022 realmente deve ser aplicado ao município. Vejamos. O presente projeto de lei foi elaborado no exercício de competência legislativa, consoante a disposto do artigo 30, inciso 1º da CRFB/88 e artigo 12, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Cacauzinho de Goiás, uma vez que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto de lei em pauta visa modificar o nome dos loteamentos, uma vez que no cadastro da Superintendência da Receita Federal consta informações divergentes das informações do cartório imobiliário, razão pela qual a negativa do tabelião em participar dos referentes ao loteamento Cidade de Jardins, uma vez que não existe no acervo daquele cartório. Inicialmente, cumpre-se salientar que cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias e competência municipal, especialmente sobre a denominação de alteração da denominação das próprias vias e regradores públicos. Nos modos do artigo 35, inciso 7º da Lei Orgânica do Município de Cacauzinho de Goiás. Trata-se da necessidade de interpretação para garantir a efetividade e separação de poderes, com possibilidade da atuação de ambos os poderes, cada qual em sua óptica constitucional. Portanto, essa assessoria entende que a lei pode ser aplicada no município. Assim, o presente parecer jurídico se baseia pelos pilares dos princípios e conceitos jurídicos. Dessa forma, essa assessoria crê fielmente que o projeto está dentro dos padrões da legalidade, podendo ser apreciado com procedência.
Terceira conclusão. Ressalta que essa assessoria tem seu entendimento com base no dispositivo do tópico acima, a qual foi comentada e explicada anteriormente. Reforço que a opinião exagerada no parecer não possui côndão da força vinculante, podendo ser ou não acatada este parecer. Salto maior prejuízo, estando essa assessoria à inteira disposição para qualquer questionamento. É o parecer referencial. Nada mais acrescentar no momento. Cocalzinho de Goiás, 7 de novembro de 2022. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer contábil e do projeto de lei de número 034/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, assessoria contábil, parecer técnico número 037/2022, solicitante, Poder Legislativo Municipal. Finalidade, solicitação da análise do projeto de lei número 034/2022, que dispõe sobre alteração do nome do loteamento que se especifique de outras providências. Com referência à análise do projeto de lei acima especificado, esclarecemos que cabe a essa assessoria contábil a verificação quanto ao aspecto do entendimento das leis orçamentárias do município, lei complementar número 101/2000, lei de responsabilidade fiscal e orientação TCM/GO. O presente projeto de lei busca alterar nomes de loteamento já existentes há vários anos no município, como forma de alinhar o cadastro imobiliário do município, com o cadastro junto ao cartório de registro de imóveis da comarca, conforme se observa na documentação juntada. Portanto, o presente projeto não gera despesa no momento para o município, a ponto de comprometer o orçamento público e está de acordo com a lei orçamentária do município de Cocalzinho de Goiás, LRF, podendo ser apreciado por esse caso de leis. Salientamos que a emissão deste parecer por essa assessoria contábil não substitui o parecer das comissões permanentes. Dessa forma, a opinião exagerada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa. E o parecer salva melhor juízo das comissões permanentes plenárias dessa Casa de Leis, estando essa assessoria à disposição. Cocalzinho de Goiás, 8 de novembro de 2022. Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer da Comissão Constituição e Justiça e redação do projeto de lei de número 034/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 038/2022. Cocalzinho de Goiás, 9 de novembro de 2022. Presidente, Reginaldo Machado da Costa. Relator, Valdeir Rodrigues da Silva. Matéria, projeto de lei número 034/2022, de 7 de outubro de 2022. Autoria, Poder Executivo. Da análise. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 034/2022, de 27 de outubro de 2022, que dispõe sobre a alteração do nome do loteamento que especifica e de outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, esta comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis, para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 9º dia do mês de novembro de 2022. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer da Comissão Finanças e Orçamento do projeto de lei número 034/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 034/2022. Cocalzinho de Goiás, 9 de novembro de 2022. Presidente, William de Oliveira. Relator, Miraíza Aparecida da Silva. Matéria, projeto de lei número 034/2022, de 27 de outubro de 2022. Autoria do Poder Executivo. Da análise. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 034/2022, de 27 de outubro de 2022, que dispõe sobre a alteração do nome do loteamento que especifique de outras providências, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, essa comissão resolve emitir parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei, devido este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, ao 9º dia do mês de novembro de 2022.
Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, redação, vereador Valdeir Rodrigues da Silva. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão, Constituição e Justiça e redação. Vereador que for contra, manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declara aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Meraildes da Silva. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declara aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei número 034/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei de número 030/2022. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Favorável, senhora presidente. Como vota o vereador Valdeir? Favorável. Como vota o vereador William? Declara aprovado o projeto de lei de número 034/2022 com 10 votos favoráveis. O projeto de lei de número 034/2022 será colocado para sua segunda discussão e votação na sessão de amanhã. Peço à secretária Intelina que faça a leitura da emenda justificativa do projeto de lei complementar de número 007/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação. Prefeitura Municipal de Chocalzinho de Goiás, Poder Executivo, ofício número 214/2022, Chocalzinho de Goiás, 26 de outubro de 2022. Excelentíssima senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás. Assunto: encaminha o projeto de lei complementar número 007/2022. Senhora presidente, venho por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e não ensejo encaminhar a esse respeitável caso de leis o projeto de lei complementar número 007/2022, que institui o programa de prorrogação da licença para maternidade para os devidos servidores estatutários do município de Chocalzinho de Goiás, para ser apreciado pelos nobres edis, conforme a justificativa anexada. Certo da aprovação do referido projeto, desde já agradeço e elevo votos de distinta consideração. Atenciosamente, Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Justificativa. O projeto de lei que ora envia a apreciação do Poder Legislativo institui o programa de prorrogação de licença paternidade para os servidores estatutários do município de Chocalzinho de Goiás, na busca pela implementação e efetivação de políticas públicas para a primeira infância, pois foi publicada a Lei número 13.257/2016, que, dentre as alterações proporcionadas às relações do trabalho da iniciativa privada, possibilita a ampliação de licença paternidade por mais 15 dias, além dos 5 dias já estabelecidos no ato do dispositivo da Constituição transitoriais. No âmbito municipal, foi editado o decreto número 4.561, de 1º de junho de 2016, que possibilitou a prorrogação de licença paternidade. Porém, o advento do colar pessoal do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, TCM/GO, é necessário o encaminhamento da lei que institui o referido benefício, nos termos do artigo 7º da Constituição Federal. A prorrogação da licença em voga que segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS, pois é comprovadamente importante para a formação do vínculo afetivo entre pais e filhos, bem como para garantir os cuidados necessários e fundamentais para a formação da personalidade e desenvolvimento biopsicológico da criança e do adolescente.
Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a essa regrega Casa Legislativa e solicitamos ao Nobres Edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Barcelos, prefeito municipal. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer jurídico, projeto de lei complementar de número 007/2022. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás. Ofício número 214/2022. Interessado. Poder Legislativo. Parecer Jurídico 038/2022. Primeiro relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere ao disposto do ofício número 214/2022. Dessa feita, passa-se a apreciação. Parecer quanto à iniciativa, considerando o ofício enviado à assessoria jurídica. É válido dizer que este deve ser avaliado tal como as regulamentações no âmbito municipal. Merece ser aplicadas respeitosamente os dispositivos legais. Portanto, quanto à iniciativa, esse está calçado de validade, pois seguiu seus dispositivos legais. Segundo, quanto à legalidade, conforme apresentado anteriormente sobre a iniciativa, está amparado na lei, observa-se que o ofício número 214/2022 realmente deve ser aplicado ao município. Vejamos o presente projeto da lei foi elaborado no exercício da competência legislativa, consoante o dispositivo do artigo 30 do inciso 1º da CRFB/88 e artigo 12, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Chocalzinho de Goiás, uma vez que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto de lei em pauta visa ampliar a licença paternidade por mais 15 dias, além dos 5 dias já estabelecidos no ato do dispositivo da Constituição transitoriais. Inicialmente, cumpre salientar que o direito à licença paternidade é um direito constitucional disposto no artigo 7º, inciso da CRFB/88. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Licença paternidade, artigos e termos fixados na lei. Conforme disposto à forma como está concedida, licença deve ser previamente estabelecida em lei. Sendo assim, considerando o artigo número 1º da lei número 13.257/2016, que dispõe de tal alteração, não há óbice para programação de licença. Vejamos. Vejamos, ademais, cumpre-se informar ainda que nos modos do artigo 3º, inciso 2º da supracitada lei, durante o período de prorrogação da licença, o empregado terá direito à remuneração integral. Portanto, essa assessoria entende que a lei pode ser aplicada no município. Assim, o presente parecer jurídico se baseia pelos pilares dos princípios e conceitos jurídicos. Dessa forma, essa assessoria crê fielmente que o projeto está dentro dos padrões da legalidade, podendo ser apreciado com procedência. Terceira construção. Ressalta que essa assessoria tem seu entendimento com base no disposto no tópico acima, a qual foi citada, comentada e explicada anteriormente. Reforça que a opinião exagerada no parecer não possui cúmulo de força vinculante, podendo ser ou não acatado este ao parecer. Salto maior prejuízo. Estando essa assessoria à inteira disposição para qualquer questionamento. É o parecer referencial. Nada mais acrescentar no momento. Chocalzinho de Goiás, 7 de novembro de 2022. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer contábil do projeto de lei de complementar número 007/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás, assessoria contábil. Parecer técnico número 036/2022, solicitante, Poder Legislativo Municipal. Finalidade, solicitação de análise do projeto de lei complementar número 007/2022, que institui o programa de prorrogação de licença paternidade para servidores estatutários do município de Chocalzinho de Goiás. Com referência à análise do projeto de lei acima especificado, esclarecemos que cabe a essa assessoria contábil a verificação quanto ao aspecto de entendimento das leis orçamentárias do município. Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e orientação do TCM de Goiás. O presente projeto de lei complementar busca regulamentar por meio de
Lei do Decreto número 4.561/2016, para estabelecer a licença paternidade em 15 dias, após o término de 5 dias, já estabelecida a Constituição Federal, como forma de atender às novas regras do colar de pessoal junto ao TCM. Portanto, o presente projeto está de acordo com a lei orçamentária do município de Cacauzinho de Goiás, LRF, não comprometendo o orçamento público, podendo ser apreciado por essa Casa de Leis. Salientamos que a emissão deste parecer por esta assessoria contábil não possui o parecer das comissões permanentes. Dessa forma, a opinião exagerada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentais ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa de Leis. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões permanentes e plenário dessa Casa de Leis, estando essa assessoria à inteira disposição. Por Cacauzinho de Goiás, 8 de novembro de 2022. Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei complementar número 007/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 039/2022. Cacauzinho de Goiás, 9 de novembro de 2022. Presidente Reginaldo Machado da Costa. Relator Valdeir Rodrigues da Silva. Matéria: Projeto de Lei Complementar número 007/2022, de 26 de outubro de 2022. Autoria: Poder Executivo. Da análise. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação Projeto de Lei Complementar número 007/2022, de 26 de outubro de 2022, que institui o programa de prorrogação de licença paternidade para os servidores estatutários de Cacauzinho de Goiás, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, essa comissão resolve emitir parecer pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário desse Casa de Leis, para apreciação e votação, sala das comissões da Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, ao 9º dia do mês de novembro do ano de 2022. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer da Comissão Finanças e Orçamento do projeto de lei complementar 007/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 035/2022, Cacauzinho de Goiás, 9 de novembro de 2022. Presidente, William de Oliveira. Relator, Francisco Pereira Madureira. Matéria: Projeto de Lei Complementar número 007/2022, de 26 de outubro de 2022. Autoria: Poder Executivo. Da análise. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento Projeto de Lei Complementar número 007/2022, de 26 de outubro de 2022, que institui o programa de prorrogação de licença paternidade para os servidores estatutários de Cacauzinho de Goiás, de autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, essa comissão resolve emitir parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei, devido este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação, sala das comissões da Câmara Municipal de Cacauzinho de Goiás, ao 9º dia do mês de novembro do ano 2022. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Redação, vereador Valdeir Rodrigues. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não haver manifestação, passamos para o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Francisco Pereira Madureira. Não. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não haver manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a primeira discussão do projeto de lei complementar de número 007/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem.
Não haver manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei complementar número 007/2022. Como vota o vereador Clarindo? Como vota a vereadora Cláudia? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Elcio? Como vota o vereador Francisco? Como vota o vereador Jorge? Como vota a vereadora Meraildes? Como vota o vereador Reginaldo? Como vota o vereador Robson? Favorável. Como vota o vereador Valdeir? Como vota o vereador William? Declaro aprovado o projeto de lei complementar número 007/2022, com 10 votos favoráveis. O projeto de lei complementar número 007/2022 será colocado para sua segunda discussão e votação na sessão de amanhã. Peço à secretária interina que faça a leitura da emenda justificativa do projeto de lei complementar número 008/2022, da autoria do Poder Executivo, para sua primeira discussão e votação. Prefeitura Municipal de Chocalzinho de Goiás. Poder Executivo. Ofício número 215/2022. Chocalzinho de Goiás. 26 de outubro de 2022. Excelentíssima Senhora Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 008/2022. Senhora Presidente, venha por meio deste cumprimentar Vossa Excelência e no ensejo encaminhar a essa respeitável Casa de Leis o projeto de lei complementar número 008/2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 015, de 31 de março de 2011, da lei complementar número 016, de 31 de março de 2011 e de outras providências, para ser apreciado pelos nobres edis. Conforme a justificativa anexada, certa aprovação do referido projeto, desde já agradeço, elevando votos de distinta consideração. Anteciosamente, Alessandro Antônio Bacello, prefeito municipal. Justificativa. O projeto de lei que ora envia apreciação do Poder Legislativo dispõe sobre a modificação da Lei Complementar número 015, de 31 de março de 2011, da Lei Complementar número 016, de 31 de março de 2011, notadamente para a regulamentação da carga horária dos servidores municipais. No âmbito municipal, conforme se extrai o artigo 17 e artigo 179, a carga horária máxima foi fixada em 40 horas semanais. No entanto, por muitos anos, os servidores cumpriam cargo de 35 horas semanais, enquanto a Lei Complementar 015, de 31 de março de 2011 e a Lei Complementar número 016, de 31 de março de 2011 estabeleceu, respectivamente, no artigo 24 e artigo 5º, que para recebimento dos valores contidos nas tabelas do plano de carreira, era necessário o cumprimento da carga de 40 horas semanais, com exceção das cargas das categorias profissionais específicas. Quando advento do rolário do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, TCM, o município teve que demonstrar o cumprimento da legislação da íntegra. E após consultas nos órgãos de controle social e oitiva de servidores municipais, verificou-se a possibilidade de alteração da legislação municipal para a fixação da jornada de 35 horas semanais, preservando a continuidade do serviço público. O presente projeto transformará o costume de lei, vislumbrando-se o aumento da produtividade, pois os servidores ganham a possibilidade de alinhar sua vida pessoal com o trabalho e de trabalhar em horas em que são mais eficientes, não afetando o atendimento dos municípios. Tal medida é oportuna, uma vez que igual disposição atualmente está sendo tratada da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, para a revisão de carga horária dos servidores do Poder Judiciário. Diante do exposto, encaminho o presente projeto de lei a essa egrega Casa Legislativa e solicitamos, nobres edis, a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada e obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Alessandro Antônio Bacello, prefeito municipal. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei complementar número 008/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Chocalzinho de Goiás, ofício número 215/2022.
Interessado, Poder Legislativo. Parecer Jurídico 039/2022. Primeiro relatório. A assessoria jurídica foi acionada a emitir parecer no que se refere ao disposto do ofício número 215/2022. Dessa feita, passa-se a apreciação. Parecer. Segundo parecer, segundo enquanto iniciativa. Considerando o ofício enviado à assessoria jurídica, é válido dizer que este deve ser avaliado tal como as regulamentações no âmbito municipal merecem ser aplicadas respeitando os dispositivos legais. Portanto, quanto à iniciativa, esse está calçado de validade, pois seguiu os dispositivos legais. Segundo, quanto à legalidade, conforme apresentado anteriormente, sobre a iniciativa está amparado na lei, observando-se o ofício número 215/2022. Realmente deve ser aplicado ao município. Vejamos o presente projeto de lei foi elaborado no exercício da competência legislativa, consoante os dispositivos do artigo 30, inciso 1º, da CRFB 88 e artigo 12, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Chacauzinho de Goiás, uma vez que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. O projeto de lei em pauta dispõe sobre a modificação de Lei Complementar número 015, de 31 de março de 2011, e Lei Complementar número 016, de 31 de março de 2011, que alterar a legislação para a fixação de jornadas dos servidores para 35 horas semanais. Inicialmente, cumpre salientar que cabe ao município dispor sobre o regime jurídico de seus servidores. Artigo 39, caput CRFB, /88, o que decorre de autonomia que e confere constitucionalmente artigo 18. Artigo 30, 1º da CRFB, /88. Sendo assim, o município deve definir a jornada de trabalho dos seus servidores de modo a atender melhor o horário de funcionamento e suas repartições. Em outras palavras, nada obsta que seja modificada a jornada de trabalho de seus servidores, tanto para reduzi-la quanto para aumentá-la, desde que seja assegurada irredutibilidade expendial, nos termos dos artigos 7º, artigo 39 da CRFB 88. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Artigo 39. A União dos Estados e Distrito Federal e dos municípios institui Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Terceiro, aplica-se aos servidores ocupantes dos cargos públicos os dispostos dos artigos 7º, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza de cargos ou exigir. Portanto, essa assessoria entende que a lei pode ser aplicada no município. Assim, o presente parecer jurídico se baseia pelos pilares dos princípios de conceito jurídico. Dessa forma, essa assessoria crê fielmente que o projeto está dentro dos padrões da legalidade, podendo ser apreciado com procedência. Terceira conclusão. Ressalta que essa assessoria tem seus entendimentos com base no dispositivo do tópico acima, o qual já foi comentado e explicado anteriormente. Reforço que a opinião exagerada no parecer não possui conta da força vinculante, podendo ser ou não acatado este ao parecer. Salto o maior juiz, estando essa assessoria à inteira disposição para qualquer questionamento. Este ao parecer. Nada mais a acrescentar no momento. Chacauzinho de Goiás, 7 de novembro de 2022. Tiago Monteiro de Souza, assessor jurídico. Peço ao secretário interino que faça a leitura do parecer contábil do projeto de lei complementar número 008/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás, assessoria contábil, parecer técnico número 035/2022, solicitante, Poder Legislativo Municipal. Finalidade, solicitação da análise de lei complementar número 008/2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 015, de 31 de março de 2011, e da lei complementar número 016, de 31 de março de 2011, e de outras providências. Com referência à análise do projeto de lei, acima especificado, esclarecemos que cabe a essa assessoria contábil a verificação quanto ao aspecto de atendimento das leis orçamentárias do município, Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal e Orientação do TCM,
GO. O presente projeto busca regulamentar a carga horária dos servidores municipais de 40 horas semanais para 35 horas semanais, conforme forma de atender ao que já vem sendo executado na prática em vários anos do município, e também para atender às novas regras do COLARE do pessoal junto ao TCM de Goiás. Portanto, o presente projeto está de acordo com a lei orçamentária do município de Chacauzinho de Goiás e LRF, não comprometendo o orçamento público, podendo ser apreciado por essa Casa de Leis. Importante salientar que a emissão deste parecer por essa assessoria contábil não substitui o parecer da comissão permanente. Portanto, essas são compostas pelos representantes do povo e constitui-se manifestação efetivamente legítima do poder de legislar. Dessa forma, a opinião gerada neste parecer não tem força vinculante, podendo seus fundamentais ser utilizados ou não pelos membros dessa Casa de Leis. É o parecer, salvo melhor juízo das comissões, permanente e plenário, dessa Casa Legislativa, estando dessa assessoria à inteira disposição. Chacauzinho de Goiás, 8 de novembro de 2022. Ademir Ferreira Gomes, assessor contábil. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei complementar número 008/2022. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 040/2022. Chacauzinho de Goiás, 9 de novembro de 2022. Presidente, Reginaldo Machado da Costa. Relator, Valdeir Rodrigues da Silva. Matéria, projeto de lei complementar número 008/2022, de 26 de outubro de 2022. Autoria, Poder Executivo. Da análise. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei complementar número 008/2022, de 26 de outubro de 2022, que dispõe sobre a modificação de lei complementar número 015, de 31 de março de 2011, da lei complementar número 016, de 31 de março de 2011, e de outras providências. De autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, essa comissão resolve emitir parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei, devido este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás, ao 9º dia do mês de novembro de 2022. Peço à secretária interina que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei complementar número 008/2022. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 036/2022. Chacauzinho de Goiás, 9 de novembro de 2022. Presidente, William de Oliveira. Relator, Francisco Pereira Madureira. Matéria, projeto de lei complementar número 008/2022, de 26 de outubro de 2022. Autoria, Poder Executivo. Da análise. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei complementar número 008/2022, de 26 de outubro de 2022, que dispõe sobre a modificação da lei complementar número 015, de 31 de março de 2011, da lei complementar número 016, de 31 de março de 2011, e de outras providências. De autoria do Poder Executivo. Após minuciosa análise do referido projeto, essa comissão resolve emitir parecer favorável pela aprovação do referido projeto de lei, devendo este parecer ser submetido ao plenário dessa Casa de Lei para apreciação e votação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Chacauzinho de Goiás, ao 9º dia do mês de novembro do ano de 2022. Com a palavra, relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Valdeir Rodrigues da Silva. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação do parecer da Comissão, Constituição, Justiça e Redação. Vereador que for contra, manifesta favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Francisco Pereira Madureira. Senhora presidente, isso aqui é só para deixar aí registrado que como é uma lei que está modificando de 2000, de número 015, de 31 de março de 2011, eu quero aqui deixar registrado aqui e parabenizar o prefeito
por pensar por esses funcionários públicos da nossa população, servidores que nós temos no nosso município, que eles merecem essa adequação aí, que está sendo complementada na Lei 016, de 31 de março de 2011. Então, aí é só para deixar registrado aí. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador que for contra se manifesta, favorável, permaneça como se encontra. Declaro aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos para a discussão do projeto de lei complementar número 008/2022. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação nominal do projeto de lei complementar número 008/2022. Como voto, vereador Clarindo. Como voto, vereadora Cláudia. Favorável, senhor presidente. Como voto, vereador Elcio. Permissão para eu fazer a colocação do meu voto, senhora presidente? Permitido. Muito obrigado. Senhora presidente, quero cumprimentar a vossa excelência, assim saúdo todos os nossos pares, saudá-los a todos que se fazem presente a essa casa, insistir no convite que venham mais vezes, que possam estar aqui conosco, acompanhando nossos trabalhos e vendo a veracidade, o respeito que nós os tratamos aos nossos representados. Aos meios de comunicação, meu muito obrigado por levar os nossos trabalhos a quem interessa. A você e do seu lar, do seu trabalho, muito obrigado por permitir que esse vereador que vos fala chegue até você, de certa forma, prestando conta do meu trabalho para consigo. Senhora presidente, não poderia deixar aqui de registrar o meu voto sem antes fazer as colocações da justificativa da matéria. Se observarmos, nós hoje estamos cumprindo uma lei, uma determinação do TCM-GO. Uma vez que o Colare Pessoal trabalhou incansavelmente para alcançar esse objetivo. E hoje, o nosso município está acompanhando uma decisão do TCM. Vou tomar a liberdade de ler. Com o advento do colar pessoal do Tribunal de Contas dos Municípios no estado de Goiás, o município teve que demonstrar o cumprimento da legislação na íntegra. E após consulta nos órgãos do controle social, a oitiva dos servidores municipais verificou a possibilidade da alteração e a legislação municipal para a fixação da jornada de 35 horas semanais, preservando a continuidade do serviço público. Então eu, vereador Elcio Manin, meus pares, o Poder Executivo, os secretários, nós não estamos aqui nada mais, nada menos do que cumprindo uma legislação, um mandato, uma ordem do TCM. Depois de uma luta bem aqui documentada do Colare Pessoal. Isso aqui não é uma política, isso aqui não é nem um chefe de poder executivo, nem de vereador, nem de secretário, atendendo uma demanda, cumprindo aqui um compromisso político, como muitos dizem. Nós estamos legislando com ordem do TCM. E nós estamos fazendo cumprir através da Lei Municipal Complementar 08 de 26 de outubro. Então, se cabe a mim aqui parabenizar, as comissões. As comissões dessa casa, sim, agiu de forma rápida, soberana e responsável. O projeto foi protocolado nessa casa na data de 26 de outubro de 2022. E hoje já está sofrendo uma votação. Assim que aprovado, chegará ao Poder Executivo para que faça as suas sanções. Então, sim, o vereador que vos fala nesse momento parabeniza as comissões e essa casa, de modo geral, por estar trabalhando em tempo
de certa forma aqui notório, hábil, rápido, para que surta efeito aos nossos funcionários, que de forma responsável nunca negaram. Todos os nossos servidores deste município, tanto do legislativo quanto do executivo, nunca sequer furtaram aos seus deveres. Cumpriam rigorosamente as 40 horas. Uma vez que o colar pessoal e o TCM ordena, retroage-se às 35 horas. Conforme o artigo 179, que foi extraído e fixado na época, a carga horária de 40 horas por semana. E com o trabalho incansável do colar e a decisão do TCM-GO, modifica-se a lei e volta a cumprir as 35, que já era. Então a comissão, mais uma vez, repito, parabéns. Parabéns pela legitimidade e aos meus pares pelos cumprimentos aqui por mim atendidas. Muito obrigado a cada um de vocês. E o meu voto é favorável, senhora presidente. Como voto, vereador Francisco? Como voto, vereador Jorge? Permissão para colocar meu voto, senhora presidente. Permitido. Senhora presidente, complementando um pouco da fala do vereador que me antecedeu, o vereador Elcio Manin, dizer que nós estamos diante de um projeto que se trata de uma adequação. Sabemos aí que o nosso funcionalismo trabalhou aí por muito tempo com a carga de 35 horas semanais, inclusive os editais dos concursos de muitos dos nossos funcionários previa isso, mas depois, por uma regulação, tivemos que passar para a carga de 40 horas e agora, por permissão, né, e adequação do próprio TCM, que é um órgão fiscalizador e que, nesse sentido, exerce uma parceria com esta casa, que também exerce essa função de órgão fiscalizador e vota e aprova a lei que faz essa adequação. Nós sabemos que o TCM ele orienta e depois, caso não seja cumprido a lei, tem as consequências para o poder municipal. Então, senhora presidente, aqui se trata realmente, como foi falado, de uma adequação. Queria dizer também aos interessados que não se trata, não envolve aqui mudança de salário. O salário não está envolvido, aqui se trata somente de carga horária, que é algo que preocupa muitas vezes os nossos funcionários. Então, com tranquilidade, participei da reunião das comissões, a gente tem aqui a serenidade de votar favorável no projeto, senhora presidente. Como voto, vereador Beraildes? Como voto, vereador Reginaldo? Favorável. Como voto, vereador Robson? Favorável, senhora presidente. Como voto, vereador Valdeir? Como voto, vereador William? Declaro aprovado o projeto de lei complementar número 008/2022, com 10 votos favoráveis. O projeto de lei complementar número 008/2022 será colocada para sua segunda votação na sessão de amanhã. Peço à secretária interina que faça a leitura da emenda de justificativa do projeto de resolução de número 002/2022, da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Calzinhos de Goiás. Projeto de resolução número 002/2022, 9 de novembro de 2022. Dispõe sobre o repasse de equipamentos ociosos à Prefeitura Municipal de Calzinhos de Goiás e de outras providências. A Câmara Municipal de Calzinhos de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprova e a presidente promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizado que os seguintes bens da Câmara Municipal sejam repassados ao Poder Executivo Municipal de Calzinhos de Goiás. 2 gabinetes de computadores montados da marca Multilaser. 1 gabinete de computador montado da marca Slime. 1 monitor AOC E/9705WNL. 2 monitores Samsung 93 3 SNPL
O S. Um estabilizador, um autotransformador SD de 220 volts para 120, uma impressora HP P110202. Artigo 2º. O repasse concretizará com uns simples termos que deverá ser encaminhado ao prefeito municipal para aceite. Artigo 3º. Eventuais despesas geradas por este repasse deverão ser arcadas pelo Poder Executivo Municipal. Estado de Goiás. Câmara Municipal de Calcinha de Goiás. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário a essa resolução, entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Calcinha de Goiás. Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2022. 9/11/2022. Sebastiana Ferreira da Costa, presidente da Câmara Municipal. Cláudio Gomes de Souza, primeiro secretário da Gestão. Robson Castro da Silva, vice-presidente. O projeto será encaminhado aos assessores jurídicos e à Comissão de Constituição e Justiça, redação para análise e comissão do parecer. Para o grande expediente, não há escrito. Nada mais para discutir, passamos para o encerramento. Com as bênçãos de Deus, às 11 horas, declaro encerrada essa sessão e convido todos para a sessão de manhã. Fique todo com Deus, Jesus, que abençoa cada um.